Queridos, Ageu é um profeta pós-exílico. É um profeta que trouxe a palavra de Deus depois que os judeus voltaram do exílio. E ele exerce o seu ministério no tempo que os israelitas voltaram da Babilônia, quando essa Babilônia caiu sob o Império Persa. E Ciro foi o rei da Pérsia que autorizou a volta deles para a sua terra. Ageu devia ter por volta de 70 anos de idade quando ele começou a sua profecia. E ele tinha 70 anos, portanto, já era de uma certa idade quando começou a sua profecia. E o trabalho de Ageu, o ministério de Ageu, consistiu em chamar a atenção do povo para a construção ou a reconstrução do templo de Deus. Aquele mesmo templo que 70 anos antes tinha sido destruído por Nabucodonosor. O que acontece é que já havia passado, portanto, 18 anos e nada do templo ser reconstruído. E por quê? O que é que estava acontecendo? Por que é que eles demoraram tanto para reconstruir o templo? Havia uma razão. Nesse período de 18 anos, a Pérsia estava em guerra contra o Egito. E a Pérsia usava Jerusalém como fonte de abastecimento, para tirar recursos, para tirar alimentos e se preparar para a guerra. E por causa disso, os preços dispararam. Nada diferente do que acontece nas guerras hoje. A vida econômica estava difícil, complicada. E os israelitas estavam correndo para poder sobreviver, cuidando das suas vidas, a tal ponto que eles não tinham tempo sequer de cuidar das suas próprias almas. Se não tinha templo, isso significava para o judeu: nós não podemos adorar Deus, já que o templo estava diretamente conectado à ideia da alma. 18 anos em que eles já tinham voltado para sua terra, tinham construído suas casas e nada de construir o templo de Deus. Tudo muito difícil, claro, para quem está reconstruindo a nação, para quem está reconstruindo a sua vida, para quem está reconstruindo a economia. E é nesse momento que Ageu profetiza, porque eles dão prioridade às suas casas, enquanto o templo de Deus permanece destruído. O que acontece aqui é uma inversão total. O Senhor estava impedindo a prosperidade deles. O Senhor disse o seguinte: vocês têm plantado muito, têm colhido pouco, vocês comem e não se fartam, vocês bebem e não se satisfazem, vocês se vestem, mas não se aquecem, e aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Não se tratava só da construção de templo. A vida estava sendo reconstruída como um todo. E em tempos como este, queridos, é muito fácil inverter as coisas, porque o povo se achava demais ocupado com seu trabalho, com as suas causas, com seus interesses, com as suas questões. E o profeta é taxativo, dizendo em nome do Senhor: esse povo diz, ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. Como assim? Já tinham se passado 18 anos e nada tinha sido feito. E muitas vezes, queridos, a falta de tempo é a justificativa que eu e você usamos para não fazer o que nós devemos fazer, não é verdade? Não é uma questão de tempo, porém, é uma questão de prioridade. Porque nada é construído sem um preparativo, sem planejamento. De forma que a pergunta não é a questão de tempo. A pergunta é: qual é a sua prioridade na vida, afinal? Algumas coisas são ditas aqui a partir do verso 4. E eu quero trazer para você, com licença da própria Escritura, para falar não de templo, não de pedra, mas de falar de templo, de alma, usando essa analogia de Ageu para falar da nossa alma com o Senhor. No verso 4, a pergunta é a seguinte, ou a afirmação é a seguinte: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída? Queridos, o que é uma casa? A casa é uma moradia. A casa é um lugar de abrigo. Casa representa segurança. A casa representa conforto. Casa representa eu pertenço aqui. E morar em ruínas, por sua vez, é desagradável. Não é seguro. É arriscado. É temeroso. Ruína é tudo aquilo que não tem beleza.
Ruína é tudo que está abandonado. Ruína é tudo que está desarrumado, fora de ordem, fora de lugar. Casa de Deus é o nosso próprio ser, que é casa do Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo. E casa de fino acabamento é tudo que eu e você usamos para deixar a nossa casa mais bonita por fora. Mas quantas vezes a nossa alma está em ruínas, enquanto nós continuamos correndo pela vida para cuidar da nossa casa, e a nossa alma em ruínas. Há uma história interessante que alguns missionários foram para a África, desejavam evangelizar um povo, e chamaram alguns nativos para poder conduzi-los. E os missionários estavam com pressa, estavam desesperados, correndo, acordavam muito cedo, dormiam muito tarde, os nativos assim começaram a ficar cansados. Até que chegou o momento que, uma certa manhã, os missionários disseram para os nativos: vamos, está na hora. Disseram: não, não vamos. E os missionários disseram: como não vão? Vocês foram pagos para ir. E eles disseram o seguinte, os nativos: vocês estão correndo tanto, vocês estão tão estressados que a nossa alma ficou lá atrás. E nós não podemos ir sem a nossa alma. Queridos, muitas vezes é isso que acontece com a nossa vida. Davi se lembra da alegria que ele tinha ao ir com o povo para a casa de Deus. Davi disse: era melhor estar na casa de Deus do que 1000 vezes em outro lugar. Então, casa de fino acabamento é tudo aquilo que a gente compõe como a nossa agenda. E não há nada de errado com a nossa agenda, com os itens da nossa agenda, com as nossas coisas. Mas se a nossa agenda está cheia e a nossa alma vazia, nós estamos a meio caminho de um esgotamento ou de um burnout, como se diz hoje em dia. Jesus é muito claro quando ele fala da ansiedade. Ele diz: buscar em primeiro de Deus, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Perceba que Jesus faz um contraste entre coisas e reino de Deus. E o que é basicamente reino de Deus? Paulo define reino de Deus em Romanos 14. Ele diz: o reino de Deus são 3 coisas. O reino de Deus é paz, alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É interessante essa definição de Paulo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Queridos, será que é isso que nós temos vivido dentro de nós? Justiça, paz e alegria? Isso é reino de Deus. C.S. Lewis diz uma coisa para nós: busque as primeiras coisas primeiro e você terá as segundas coisas depois. Mas busque as segundas coisas primeiro e você perderá ambas. Então, casas em ruínas indica falta de manutenção, goteira, infiltração e mofo. A nossa alma precisa de manutenção. Nós temos que separar momentos para que nós façamos um retiro de silêncio com Deus. Eu me lembro que quando Jesus me alcançou na década de 80, eu aprendi isso. A fazer todas as manhãs ou a fazer todos os dias um momento devocional. Isso era ensinado nas igrejas. Para a gente orar e ler a Bíblia todos os dias. A nossa alma precisa dessa manutenção constante. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. E cuidar da alma, ou manutenção da alma, significa priorizar 3 coisas básicas: a sua saúde física, a sua saúde emocional, o seu relacionamento, e a sua saúde espiritual, a sua oração e a sua devoção. Quando uma dessas 3 coisas não está sendo priorizada, queridos, a nossa alma vai sentir como um todo. O que nós não cuidamos do corpo afeta a alma. O que nós não cuidamos da alma afeta o relacionamento. E o que nós não cuidamos do relacionamento afeta o corpo e afeta também o espírito. Talvez seja para você e para mim uma caminhada de meditação, onde a gente possa ver árvores, onde a gente possa ver o mar e orar ali, para estar ali com Deus. Jesus recomendou para a gente, quando a gente estiver ansioso, para olhar passarinho, para olhar flores. Não é para tirar selfie e postar na rede social. É para você olhar o passarinho e a flor para perceber, entender como é que o reino de Deus funciona. Porque assim como ele cuida dos pássaros, cuidará de você. Assim como ele cuida das flores, cuidará de você. É por isso que Jesus diz de maneira muito prática: vá olhar passarinho, vá olhar as flores.
Por quê, queridos? Quando nós damos prioridade ao nosso desempenho, e alguém já chamou o nosso tempo de era do desempenho, quando nós estamos correndo o tempo todo, exigindo o máximo do nosso corpo, do nosso tempo, da nossa força, nós corremos o risco de nos consumir a nós próprios. E outras coisas vão ficar para trás, pessoas vão ficar para trás, sua saúde vai ficar para trás, até não restar nem mesmo a sua alma. E Jesus diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. No verso 6, o profeta diz o seguinte para eles: vejam onde seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Comem, não se satisfazem. Bebem, vestem-se, mas não se aquecem. E quem recebe salário? Recebe para pôr numa bolsa furada. Bolsa furada é o lugar ideal para perder coisas. Uma chave, um documento, um dinheiro. As perdas que acontecem na vida são nossa bolsa furada. Por ela você perde anos de dedicação. Jó teve sua bolsa furada. Ele perdeu seus bens, seu rebanho, seus filhos, sua saúde e sua dignidade. Deus permitiu isso para revelar quem é a fonte de todas as coisas, a fonte de todo bem. De forma que Jó diz: o Senhor deu, o Senhor o levou, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nem sempre é o Senhor que fura a nossa bolsa. Às vezes, pelo nosso ritmo, pela nossa correria, nós mesmos estamos furando a nossa bolsa. Quando nós buscamos, em primeiro lugar, o empreender, o fazer, o produzir, algo vai ser deixado para trás. É o que aconteceu com Ageu, na época de Ageu. Isso já acontecia há 18 anos. E os 3 verbos que eles usam é comer, beber e vestir. É exatamente a mesma coisa que Jesus falou. Esse é o grande problema nosso. Comer, beber e vestir, fazendo disso a nossa própria identidade. E, queridos, quem somos nós? O Senhor Jesus, quando foi batizado, ele ouviu do Pai, lá do céu, a seguinte palavra: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Logo depois que Jesus sai da água, o que acontece? Ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. O diabo tenta mudar a identidade de Jesus. Tenta dar para Jesus riqueza, popularidade, fama. Diz para Jesus: se você mesmo, se você realmente é filho de Deus, manda que essas pedras virem pães. Troca a tua identidade. Jesus não se vendeu, queridos. Jesus sabia e manteve até o fim. Ele não tinha feito nenhum milagre, não tinha pregado nenhum sermão e não tinha ensinado nada ainda. Mas ele sabia quem ele era. Você é meu filho amado. E essa é a sua identidade diante de Deus. Às vezes nós fazemos tanta coisa que nem sabemos por quê, né? Estamos mais fazendo isso. Há uma história interessante daquele filho, filho do médico, que queria a atenção do pai o tempo todo, não tinha. Até que ele teve uma ideia. Juntou o dinheiro na mesada, consultou lá quanto valia a consulta do pai, chegou para o pai e disse: eu quero pagar uma consulta. E o pai disse: o que é isso, filho? Por que você quer marcar uma consulta comigo? Porque eu quero ter 1 hora do seu tempo só para mim. Às vezes, queridos, nós estamos invertendo a ordem das coisas de Deus. E a nossa alma vai pagar esse preço difícil. Por isso o Senhor Jesus disse: não se preocupem, dizendo que vamos comer, beber ou vestir. Porque bolsa furada é aquela pretensão de que você tem o controle da sua vida. Bolsa furada é aquela ideia de que você e a sua performance e o seu rendimento vai fazer a sua hora aumentar, ou vai fazer o seu dia aumentar em mais 1 hora, e não vai. Bolsa furada é você confiar no dinheiro e não na providência de Deus. Bolsa furada é você deixar sua alma com fome. E deixa eu dizer uma coisa: alma com fome vai procurar comida. E às vezes vai procurar comida em lugar errado. Essa é a razão da queda de muita gente que cai gravemente em pecado, porque está esgotada, com a alma em frangalhos, sem alimento na alma. E aí, primeiro alimento que chegar, come. E muitas vezes é um pecado. Nós plantamos, colhemos pouco, nós comemos, não ficamos satisfeitos. Então é preciso avaliar se aquilo que nós estamos passando é permissão de Deus,
Ou é apenas consequência por mais luta por desempenho da nossa parte? Se for o primeiro caso, permissão de Deus, nós temos que nos curvar diante dele, pedir a ele a sua misericórdia e continuar confiando nele e esperando nele. Mas se o caso é luta por mais desempenho, é preciso mudar de atitude para o bem da nossa própria alma. Mas eu quero ir para o segundo ponto do texto, que é o capítulo 2. Nós não lemos. Verso 18 e 19, o texto diz, o Senhor diz para eles: a partir de hoje, dia 24 do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo foram lançados. Opa, algo mudou. Reconsiderem, há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Alguma coisa mudou. Perceba, se você olhar de novo o capítulo 1, Ageu tinha dado as exigências de Deus. Era o dia 24 do 9º mês. 3 meses depois, eles começaram a lançar os alicerces do templo. Curioso isso. O profeta Ageu falou, Deus trocou o coração deles, eles ouviram o Senhor. 3 meses depois, eles se identificaram com a palavra e começaram a lançar os alicerces do templo. 3 meses é o tempo que o nosso cérebro precisa para assimilar uma mudança, para criar um novo hábito. Então eles agora obedecem a Deus e tudo muda. Em lugar de uma advertência, agora uma promessa de Deus. Deus daria fruto. Deus abençoaria a produção deles. Então, queridos, quando nós começamos a dar prioridade à vida interior, nós começamos a entender o que Deus deseja ensinar. Porque Deus vai lidar com a nossa alma. E quando a nossa alma está em ruínas, nós podemos continuar correndo freneticamente em busca do tempo, do sucesso, do rendimento, da performance. Sabe o que vai acontecer, porém? Comemos, não satisfazemos. Plantamos, colhemos pouco. Nos vestimos, não aquecemos. Guardamos o que temos em bolsa furada. Então, se é assim que você sente hoje, eu queria convidar você a tomar 3 atitudes. A primeira delas, admita o seu cansaço. Seja franco com Deus. Diga para ele, eu não aguento mais essa vida cheia de exigência, corrida, que está drenando minha força. Porque do mesmo jeito que a confissão de pecados libera o perdão de Deus, a admissão de que você não suporta mais, faça com que Deus ajude e ensine você a tomar alguma atitude, realinhar a sua agenda para mudar isto, para você cuidar melhor da sua alma. Admita que você não está suportando e peça ajuda para Deus. Segunda atitude, veja o que preocupa você de maneira mais ampla. Quando nós estamos num ritmo de vida muito acelerado, o risco é você tentar descartar alguma coisa achando que é essa coisa que está te deixando estressado. Então, no momento de estresse, no momento de exaustão, tem gente que acha que tem que jogar fora o casamento, tem que jogar fora o emprego, tem que ir embora do Brasil. Não é isso, queridos. Não, você não tem que fazer nada. O que é preciso é tomar tempo para entender a amplitude do problema. E muitas vezes a questão é como é que eu estou lidando com o meu estresse? Como é que eu estou lidando com o meu esgotamento? Essa é a questão principal que o Senhor deseja nos ensinar. Finalmente, procure a Deus com sinceridade do seu coração. Diga a Ele exatamente como você se sente. Diga a Ele como você está. Leia os Salmos. Os Salmos são um livro de cânticos, mas são também um livro de oração. E lá você vai encontrar explosões de louvor, explosões de choro, alegria e tristeza o tempo todo. Ensinando uma coisa, nós podemos nos levar a Deus da maneira como estamos, e não de um jeito supostamente espiritual. Queridos, que nessa noite eu e você possamos atentar para o que Jesus nos ensina, para não deixarmos nossa alma em ruínas. É certo que nós vivemos numa época de desempenho, e nós concorremos não mais com outros, nós estamos concorrendo conosco mesmos. Por isso, se você se sente assim nessa noite, ouça a palavra de Jesus, porque o Senhor Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados,
carregados, e eu vos aliviarei. Tomem o meu jugo sobre vocês e aprendam de mim, sou manso e humilde de coração,